Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos fazer agora a correção da questão número 37, prova modelo A, do concurso de admissão da SpaceX 2004-2025. Vamos lá? Os lenços umedecidos são um produto criado na década de 1950 nos Estados Unidos e que, de certa forma, revolucionaram os cuidados de higiene pessoal, especialmente em relação aos bebês e às crianças pequenas. Na composição desses produtos, a água é o componente majoritário, mas também são encontrados diversas outras substâncias, como o etileno glicol, o propileno glicol e o 3,4-tercbutilfenil 2-metilpropanal, representadas abaixo. Com relação às substâncias citadas, são feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. A adição dessas substâncias à água deixa a temperatura de congelamento da mistura menor do que a temperatura de congelamento da água pura. Afirmativa 2. O 3,4-tercbutilfenil 2-metilpropanal possui a menor solubilidade em água em comparação ao etileno glicol e ao propileno glicol. Afirmativa 3. Devido à presença de grupos hidroxila em sua estrutura, a molécula de etileno glicol não é capaz de estabelecer interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio. Afirmativa 4. Considerando-se uma mesma quantidade de massa, a substância que apresentará a maior quantidade de átomos de oxigênio será o propileno glicol. Afirmativa 5. A substância 3,4-tercbutilfenil 4-metilpropanal possui dois isômeros ópticos. Das afirmativas feitas, estão corretas apenas opção A, 1 e 4, opção B, 1, 3 e 4, opção C, 1, 2 e 5, opção D, 2, 3 e 4, opção E, 2 e 5. Então, para respondermos corretamente essa questão, vamos ter que analisar cada uma das afirmativas e verificar se é verdadeira ou falsa. Então, primeira afirmativa, a adição dessa substância à água deixa a temperatura de congelamento da mistura menor que a temperatura de congelamento da água pura? Sim, isso é verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Porque, pelas regras de propriedades coligativas, nós temos que, à medida que uma substância é solubilizada em água, tanto moléculas quanto os íons gerados vão fazer com que a temperatura de congelamento se reduza. Dessa maneira, a afirmativa 1 se mostra verdadeira. Afirmativa 2. O 3,4-tercbutilfenil 2-metilpropanal possui a menor solubilidade em água em comparação ao etileno glicol e ao propileno glicol. Essa afirmativa também é verdadeira. E a justificativa para isso é a presença dos grupos hidroxila. Eles vão fazer com que tanto o etileno glicol quanto o propileno glicol tenham solubilidade elevada quando comparada ao aldeído, devido à presença das hidroxilas, que vão fazer interação do tipo de ligação de hidrogênio, enquanto que o aldeído presente nessa questão, ele vai ter até uma certa solubilidade, mas é baixa por conta do grupamento aldeído e por conta também do anel aromático, que vai dificultar a solubilização num solvente polar. Então, afirmativa 3. Devido à presença de grupos hidroxila em sua estrutura, a molécula de etileno glicol não, destaque para o não, é capaz de estabelecer interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. A afirmativa 2 tem como pauta de justificativa como verdadeira justamente essas interações. Então, a afirmativa 3 é falsa. As interações existem e são bastante significativas. Considerando-se uma mesma quantidade de massa, a substância que apresentará a maior quantidade de átomos de oxigênio será o propileno glicol. Então, analisando a estrutura, eu tenho aqui
o etileno glicol com 2 oxigênios, o propileno glicol também com 2 oxigênios e o tercbutilfenil 2-metilpropanol com 1 oxigênio apenas. Então, esse daqui já é eliminado, porque se eu for colocar uma mesma massa, 100, por exemplo, 100 gramas. 100 gramas dessa substância aqui, deste aldeído, vai ter poucos oxigênios na contabilização, em termos de massa molar. Se eu comparar agora o etileno glicol e o propileno glicol, eu vou ter mais oxigênios do lado do etileno glicol, porque a massa molecular do etileno glicol é menor que a massa molecular do propileno glicol. Consequentemente, em termos de número de mols, eu vou ter uma quantidade maior no etileno glicol, consequentemente, o número de oxigênios aqui será maior. Então, é no etileno glicol que o número de oxigênios vai ser maior e não no propileno glicol. Portanto, essa alternativa aqui também é falsa. Por fim, a afirmativa 5, a substância 3,4-tercbutilfenil 2-metilpropanal possui 2 isômeros ópticos. Essa afirmativa ela é verdadeira, porque o aldeído em questão ele tem um carbono quiral, ou, como a gente também conhece, ele é um carbono assimétrico. Por que a gente diz isso? Porque eu tenho 4 ligantes diferentes. Eu tenho esse ligante aqui, bem grande, tenho o radical metil, tenho a ligação com hidrogênio e eu tenho a função orgânica do aldeído. Como este carbono ele está com 4 ligantes diferentes entre si, ele vai ser um carbono quiral ou assimétrico e vai gerar isômeros ópticos. Quantos isômeros são? Vai ser 2 elevado a N, sendo N o número de carbonos quirais. Então, 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Então, após essa análise, nós observamos que os itens 1, 2 e 5 são alternativas verdadeiras, alternativas corretas. Então, a alternativa que nós vamos escolher aqui vai ser a alternativa C. Então, a gente observa o seguinte, essas questões da SpaceX, no geral, elas exigem do candidato um conhecimento amplo dos vários tópicos de química. E isso faz um diferencial muito grande, porque você pode observar, na primeira questão, trabalha propriedades coligativas. A segunda questão já trabalha a solubilidade de composto orgânico. A terceira questão também trabalha a parte de interações intermoleculares. A quarta questão vai pedir uma relação de massa molar, um comparativo. E a última vai trabalhar um conceito que a gente vê em química orgânica, que é de isomeria óptica. Então, nas 5 afirmativas, cada uma delas trabalha pelo menos um tópico distinto do outro de química. E isso faz com que a análise precise ser bem detalhada, precisa ser bem fundamentada para você poder escolher a alternativa correta. Aqui a gente está fazendo uma análise mais detalhada, um tempo relativamente maior, mas no momento em que você está fazendo a sua prova, participando do processo seletivo, isso tem que estar muito bem fundamentado. E a forma, no meu ponto de vista, mais adequada de você conseguir fazer isso é pegando exercícios anteriores, seja da própria SpaceX, seja de outros vestibulares. Aí você pode partir para um vestibular do IME, do ITA, da Unicamp, da Unesp, que todos têm um grau elevado e um grau de complexidade bem interessante para você ter uma boa preparação. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.